Olá a todos, meu nome é Josué Menezes, sou estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará e hoje vou apresentar meu trabalho sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a mais conhecida como SAF, e a sua relação direta com a reforma tributária sobre o consumo. Bom, esse é um tema que une dois mundos que impactam diretamente a nossa realidade do futebol brasileiro, que é o nosso esporte mais popular do país, né? E também a tributação, que determina as regras de todo o jogo financeiro por trás das instituições. Ao longo dessa apresentação, eu vou explicar o que é a SAF, por que ela foi criada, como funciona e também o seu regime tributário especial, e o que vai mudar com a nova reforma tributária que foi aprovada em 2023 e também os seus impactos concretos para o futebol brasileiro. Bom, vamos entender primeiro o que é a SAF. A SAF ela é a Sociedade Anônima do Futebol, que ela foi criada pela Lei número 14.193 de 2021, que representa meio que um modelo societário totalmente novo e exclusivo para os clubes do futebol brasileiro. Porque antes da SAF, os clubes eles funcionavam como meio que associações sem fins lucrativos. Então, esse novo formato, ele vai começar a poder se transformar em sociedades anônimas que vai abrir meio que oportunidades para investidores estrangeiros que quiserem aplicar seus investimentos para dentro dos clubes, tendo o objetivo claro de profissionalizar a gestão, atrair os investimentos e também promover a reestruturação financeira dos clubes que, infelizmente, durante décadas acumularam dívidas impagáveis. Por que a SAF foi necessária? Bom, para entender por que a SAF foi necessária, vamos primeiro conhecer o diagnóstico do futebol brasileiro antes dessa lei, que os clubes chegaram a acumular cerca de 13 bilhões em dívidas, isso mesmo, 13 bilhões. Esse passivo imenso era resultado de décadas de inadimplência fiscal, com dívidas tributárias imensas, somando também isso à má gestão administrativa, que sem auditoria externa, sem responsabilidade patrimonial dos gestores, tornou-se um colapso inevitável. E também ha havido ainda os passivos trabalhistas, que é salários atrasados, FGTS e os encargos previdenciários não recolhidos, colocando também funcionários em situação de extrema insegurança. Então era urgente mudar esse cenário. Então a SAF ela veio como a solução e a resposta legislativa para essa crise. Vamos explicar um pouco mais sobre o seu regime tributário especial. Um dos seus pilares mais importantes é previsto no artigo 31 da Lei nº 14.193 de 2021, que, em vez de apurar os impostos pelo lucro real ou presumido, como qualquer outra empresa convencional, a SAF ela pode optar por pagar apenas 5% sobre a sua receita bruta, que vai ser distribuída da seguinte forma: 2% que vai cobrir o imposto de renda e a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, 1% vai ficar com o PIS e COFINS, que também são contribuições sociais sobre a receita, e os outros 2% vão para o INSS patronal, que vai ter uma redução de 50% sobre a alíquota convencional. Então, esse regime ele não só reduz drasticamente a carga tributária, como também simplifica completamente o processo de apuração. Para um setor que historicamente afogou-se em dívidas fiscais, né, isso foi uma virada de jogo, digamos. Agora chegamos ao coração da nossa apresentação, onde a reforma tributária vai afetar diretamente a SAF, que a reforma tributária, que foi aprovada pela Emenda Constitucional de número 132 de 2023, ela representa a maior transformação do nosso sistema tributário brasileiro em décadas. Que a reforma ela basicamente criou três grandes novos tributos para substituir os 5 tributos antigos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar o ICMS e o ISS em um único tributo federal, que vai também ter crédito integral e a não cumulatividade plena. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir o PIS e COFINS, também simplificando as contribuições federais. E o IS, que é o Imposto Seletivo, que é um novo tributo que ele vai incidir sobre os bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, como cigarros, bebidas alcoólicas, etc. A implementação dessa nova reforma ela vai ser gradual, começando o início dela em 2026, com as suas obrigações acessórias, encerrando o período de transição em 2032 e a sua plena vigência a partir somente de 2033. A SAF mais a reforma, o que vai mudar de fato? É aí que surgem as perguntas mais importantes. O que essa reforma vai significar para a SAF? Quais os desafios e as oportunidades? Bem, os desafios eles são reais.
O PIS e o COFINS, por exemplo, que compõem parte do regime especial de 5% da SAF, eles vão ser extintos e substituídos pela CBS, corrigindo. Isso significa que o tratamento especial ele precisará ser recriado por alguma lei complementar para que os clubes eles não percam o benefício, pois há um risco concreto de que sem essa atualização legislativa, a carga tributária das SAFs elas podem aumentar durante o período de transição, que não seria uma ótima opção, né? Mas também há oportunidades importantes, pois a CBS, com a sua não cumulatividade plena, ela pode, em certos cenários, beneficiar os clubes que adquirem grandes volumes de serviço. Além disso, o Congresso ele tem uma janela valiosa para consolidar e até aperfeiçoar o marco legal da SAF dentro desse novo sistema. E também a longo prazo, mais transparência fiscal, que vai significar mais seguranças para os investidores estrangeiros, o que vai ser ótimo para a evolução do futebol brasileiro. Trazendo um exemplo muito prático, para mostrar que isso não é só teoria, né, que o modelo já funciona na prática, alguns exemplos de clubes que adotaram a SAF foram o Cruzeiro em 2021, que foi um dos primeiros, com o Ronaldo Nazário como principal acionista, que o clube conseguiu se reestruturar, um clube que havia cerca de 1 bilhão de dívidas e acabou voltando à Série A em 2022, a elite do futebol brasileiro. O Botafogo, com o investidor americano John Textor, que recebeu mais de 30 milhões em aportes, conquistou o Brasileirão em 2023 e a Libertadores em 2024, que foram clubes bastante importantes para o clube. O Vasco da Gama e o Sport também são exemplos disso. O Red Bull Bragantino, com a empresa Red Bull também, que virou referência na governança. E o Atlético Paranaense também, que modernizou toda a sua infraestrutura com o investimento da SAF. Então, esses exemplos eles mostram que o modelo é eficaz e que quer proteger o regime tributário da SAF é fundamental para manter esses resultados e atrair mais investimentos. Concluindo, podemos trazer 3 pontos essenciais. Primeiro, a SAF ela representou uma nova revolução no futebol brasileiro, com um regime tributário especial de 5% sobre a sua receita bruta. Ela se tornou os clubes mais financeiramente viáveis e atraentes para investidores de todo o mundo. Contudo, também, em segundo ponto, a reforma tributária ela representa um novo cenário que vai exigir uma atualização legislativa urgente, porque sem uma regulamentação específica, as SAFs elas correm bastante o risco de perder seus benefícios durante o período de transição para o IBS e a CBS. E em terceiro ponto e por último, o período de transição, que vai ocorrer de 2026 a 2032, ele é uma janela histórica. Então, o legislador tem a oportunidade de consolidar o Brasil com um destino seguro, competitivo e atrativo muito mais ainda para o investimento no futebol profissional brasileiro. Peço muito obrigado pela atenção de todos e tenham um ótimo dia.